queria ler em Lucas, no capítulo 9, versos 28, 29 em diante. É a transfiguração de Jesus. Lucas 9, de 28 em diante, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, ele prometia que alguns dos que ali estavam não passariam pela morte sem que vissem uma manifestação do reino de Deus. 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus cumpriu essa promessa. Mostrou para um grupo, não a todos, mas a 3 deles, uma avant-première do reino. E os levou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com eles com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, nada mais, nada menos do que Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, da partida de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém, ou seja, a conversa era a cruz. Essa era a conversa da transfiguração, porque o único papo de glória que Deus tem é sobre a cruz. A única glória de Deus na terra é a cruz. Porque num mundo caído como este, que glória tem Deus que não seja na cruz? E diz a palavra: os quais, Moisés e Elias, apareceram em glória e falavam da cruz com ele. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. E é uma coisa extraordinária, porque de um lado eles estão impressionados com a glória, e de um outro lado, premidos de sono. Premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes, Moisés e Elias, de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia o pobre Pedro. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Aí o texto prossegue dizendo que no dia seguinte eles desceram e encontraram um possesso que nenhum discípulo conseguia expulsar aquela casta. Aí Jesus expulsou o demônio. E diz aqui o verso 43 que todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus que falava com castas malignas e elas saíam. Mas Jesus prossegue dizendo o seguinte: como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, Jesus disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Fixai nos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto, para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a respeito deste assunto. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e nós lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós outros. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele havia de ser assunto aos céus,
os dias daquela conversa lá no monte de Jesus com Moisés e Elias, a partida que ele estava para cumprir em glória em Jerusalém. Porque aquela conversa aconteceu com um propósito, foi anterior à cruz. Quando chegou a hora, quando se manifestou esse tempo, ao completarem-se os dias em que ele devia ser assunto aos céus, manifestou Jesus no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam Jesus, os samaritanos, porque o aspecto dele, Jesus, era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Gente, ontem eu falei sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, a presunção de se pensar que a gente sabe o que é o bem e que é o mal. Essa presunção é dupla. Primeiro, é uma presunção de que a gente de fato existe num mundo em que depois de se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, as coisas continuam então definidas, como definidas elas poderiam ser se não fosse um mundo caído. Só que no mundo caído, em todo bem há mal, e em todo mal há bem. Porque a maior produção da queda não foi dividir o mundo entre bem e o mal, foi tornar as coisas ambíguas, indiscerníveis, de modo que conceitualmente, quando eles tomam do fruto, eles passam a saber que existe o conceito de bem e de mal. Mas do ponto de vista experiencial, percepcional, filosófico, não tinham a menor condição de discernir o que era o bem e o mal. Aí você diz: mas como é isto? Ora, eles ficaram com a certeza da existência desses polos, mas a certeza da existência desses polos não me dá nenhuma garantia de que eu conheço os seus conteúdos. E se não fosse assim verdade, se ao contrário, como Deus, eu de fato discernisse o que é o bem e o mal hoje, nenhum de nós precisávamos estar aqui. O que ele está fazendo aqui? Por que Bíblia? Para que revelação? A presunção de que eu sei o que é o bem e o mal já é a antítese da declaração que eu faço de que eu creio que eu só sou salvo se Deus me fizer uma revelação. Porque só precisa ser salvo por uma revelação quem não sabe o que é o bem e o mal. Isso tem que ser revelado. Não nasce na mente de ninguém, por isso ninguém se autossalva. Se eu soubesse mesmo o que são esses valores, se não fossem só conceitos, sem conteúdos claros, porque eles são indiscerníveis no mundo caído, eu não precisava de mais nada. Eu podia ser budista, eu podia ser qualquer outra coisa, e quanto mais sofisticado fosse o pensamento, mais garantia de discernimento eu teria. E nesse sentido eu tenho uma coisa a lhes dizer. Nós, povo cristão do Ocidente, e que, sendo cristãos do Ocidente, nos tornamos protestantes há 500 anos, e que da linha protestante nos tornamos evangélicos, subdivididos em 1000 guetos e tribos e tudo mais, somos alguns dos seres mais primitivos que eu pessoalmente conheço na Terra. O Bin Laden tinha grandes chances de liderança entre nós. Porque a nossa incapacidade de discernimento é uma coisa assustadora e chocante. Ora,
O fato de que eu digo que preciso de revelação de Deus para ser salvo, se contrapõe já de sair da minha presunção de pensar que eu sei qualquer coisa que não seja uma coisa que Deus me revele. Por isso, quanto mais eu digo que eu só tenho no máximo presunção de bem e de mal, ao contrário do que alguns de vocês possam pensar, de que isso relativiza as coisas, eu tenho a lhes dizer que de fato isto relativiza as coisas e absolutiza a verdade. Daí em diante, tudo aqui é relativo, mas isto aqui é absoluto. Então, se você sair ontem daqui dizendo, meu Deus, isso deixa tudo sem fronteira, não. Ao contrário, removam-se todas as fronteiras da nossa presunção, seja o homem mentiroso, mas seja Deus verdadeiro. Então, quando eu declaro que eu não sei o que é isto, eu estou mais do que nunca dizendo que eu quero crer, viver, me integrar e me entregar àquele que é o único que sabe me ensinar a viver. E esse é um despojamento para o qual a maioria de nós não está preparados, e o texto que eu li é uma clara demonstração disso. Porque aqui a gente não está diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tem uma serpente tentando ninguém, não tem um fruto proibido. O que há aqui são 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, convidados por Deus em Cristo Jesus, na história, para subirem um monte para orar. E enquanto ele ora, seu aspecto se transfigura. E eles têm visões da glória de Deus em Cristo. Uma revelação que lhes deixa em estado de profunda estupefação ao perceberem a manifestação gloriosa daquele que com eles andava, que reflete a glória de Deus. E Moisés e Elias estão ali numa conferência sobre a cruz. Aí você pergunta, mas essa experiência fez bem a Pedro, Tiago e João? A gente tinha tudo para dizer que esses caras tinham que ter descido daquele monte sabendo mais das coisas do que qualquer um. Ué, pelo amor de Deus, foram para o monte, viram a glória, seu rosto resplandecente, uma conversa entre Deus, Moisés e Elias. Deus em Cristo, conversando sobre a cruz. Que mais teologia pode haver? Que mais discernimento pode existir do que esse? Que privilégio maior existe que este? Que exposição à verdade não maculada por nenhuma ambiguidade pode haver mais do que essa? E ainda ouvem a voz de Deus dizendo, olha, este é o meu filho amado, meu eleito, a ele ouvi. Meu Deus, tinha que fazer bem. Mas eu quero dizer uma coisa, você não fez bem a eles. Não imediatamente, foi fazer muito depois. Se alguém tiver um lencinho aí para me emprestar, eu agradeço de toda a minha alma. Obrigado. Tinha que ter feito bem a eles, mas não fez. Sabe por quê? Isso prova um ponto. Eu não tenho, nenhum de nós tem objetividade suficiente para discernir nada. A glória pode ser pintada na minha cara, mas se não for escrita no meu coração, eu não enxergo nada. A gente acha fácil pensar que a árvore do conhecimento do bem e mal foi tão demonizada assim, porque a serpente está presente, mas aqui é Deus dizendo, este é meu filho, é o meu eleito, a ele ouvi. A conversa era a cruz, Moisés e Elias estavam lá e o rosto de Cristo transfigurado. Mas eles não tiveram objetividade para discernir. Porque uma das maiores expressões da queda humana é que na subjetividade eu e você estamos completamente desagregados. De tal modo que nem a glória de Deus refletida entre nós, no nosso meio, na nossa cara e na nossa frente, é garantia suficiente de que alguma coisa está acontecendo dentro do meu coração. E o que acontece
com Pedro, Tiago e João daí em diante é que eles começam a sofrer da síndrome da glória, que é uma outra doença da árvore do conhecimento do bem e do mal. É você achar que porque os teus olhos externos viram alguma coisa, você foi colocado numa posição privilegiada que diferencia você dos restos dos mortais. E vocês vejam mais a ironia dessa história inteira, sabe qual é? Se aqui estivesse Pablo Picasso, vivo entre nós, pintasse um quadro maravilhoso, uma coisa que saiu de dentro dele, que você viu ser escrita com tinta, pincel, foi jogando, foi fazendo, e nós fomos olhando, meu Deus, o Pablo Picasso pintou um quadro. Mas aqui não tem nenhum artista. Pedro, Tiago e João não podiam nem ter a presunção de dizer, eu pintei. Foi graça pura, foi eleição absoluta, não tinha nenhuma virtude pré-estabelecida. Qual é o critério? É porque eles eram bons pescadores que eles foram ver agora? O João era um bom consertador de rede, é por isso que eles vão ver agora. É o temperamento dele que ajudava. Ao contrário de saída, Jesus já disse que o cara tinha um temperamento horrível, ele e o irmão. Ainda botou um apelidinho, vamos chamar vocês de filhos do trovão. Então não tinha nada, era graça, era eleição. Ele não era nenhum Picasso, ele não era nada. Ele era um ser que Deus escolheu, e este é o problema de Deus. Prerrogativa divina. Ninguém tem nada a ver com isso, e não há possibilidade humana de alguém discernir por que Deus escolhe certas pessoas para certas coisas. É só porque Deus é Deus. E frequentemente a linguagem que ele mais usa é a da ironia. Porque nesse mundo caído, a verdade é melhor veiculada com a ironia do que com qualquer outra coisa. Porque até mesmo a seriedade com a qual a gente afirma certas coisas tornam essas coisas mais verdadeiras do que a verdade. Aí Deus resolve falar com ironia, pegar as coisas que não são para reduzir a nada as que são, pega os pequenos para envergonhar os grandes, transforma a sabedoria desse mundo em loucura, e que o mundo chama de loucura, Deus chama de sabedoria. Inverte todos os polos e nos diz que a nossa única esperança é poder continuar andando pela fé, olhando para Jesus. Porque só Ele sabe onde os polos estão. E Jesus não disse, eu sou o mapa, eu sou o discernimento do bem e do mal, o a lei, a moral, e eu sou a prosperidade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, anda atrás de mim, é a tua única chance de chegar lá. Agora, eu lhes perguntei o seguinte: como é que uma experiência tão extraordinária como essa pode ter feito mal a Pedro, Tiago e João? E é justamente a resposta a essa pergunta que pode nos salvar com o povo de Deus. Porque nós, povo de Deus, sofremos dessa mesma síndrome. A gente pensa que porque recebeu um dia uma revelação, a revelação agora já se transformou até em boa obra. Deus já me deu a revelação porque eu merecia a revelação. É como se eu me oferecesse a vida como um Pablo Picasso, eu pinto. Só que o próprio Pablo Picasso só pinta porque Deus pintou dentro dele. Porque aquilo também é graça, é dom. Não há nada que não venha dele, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, ponto. Mas a gente começa a pensar que o fato de que a revelação nos veio, nos torna seres especiais. E aí aquilo que devia ser bem, se transforma em mal. E aí a transfiguração vira desfiguração. E aí o encontro com a glória perverte o certo. Porque esse certo parte da presunção de que aquela revelação lhes veio, porque antecedendo a revelação
Deus os elegeu, ou seja, eles foram eleitos não pela graça, mas por uma coisa que anteriormente à graça, eles ofereceram a Deus para que Deus os tratasse com graça. Isso é pura presunção pecaminosa e satânica. Só está disfarçado de outra coisa. Com isso, eu estou lhes dizendo uma coisa. Mesmo eu e você sabendo que a gente conheceu Jesus, que a gente teve experiências com Ele, devia haver no nosso coração a permanente suspeição de que não necessariamente todo encontro com a glória gera bem em mim. Porque às vezes a glória que é inalterada e ela é o que ela é, me encontra com um coração que está completamente despreparado aqui no nível da subjetividade para aquele encontro. O que eu acho interessante é o que aquele processo da transfiguração deflagra. Porque o encontro com a glória de Deus ou santifica você em saúde, ou chama os teus bichos para fora. Pode ter certeza disso. E aqui nesse caso, os bichos começam a aparecer, com nomes piedosos, com nomes sutis, mas eles vêm chegando, vão se manifestando. Os demônios, que aqui não são espíritos malignos, são simplesmente construções do interior, se manifestam. Porque é tão fácil a gente discernir aquele espírito mau, que chega ali blasfemando, que vem de com todo o estereótipo da maldade, da feitiçaria, do engano, da idolatria, e de todas essas expressões tão óbvias de perversão da verdade. Mas é difícil demais para nós discernir os espíritos maus que se manifestam na nossa piedade. E especialmente os espíritos maus que se escondem no coração daqueles que um dia tiveram a oportunidade de ver a glória. Vocês vejam que essa história inteira termina com Jesus dizendo: vocês não sabem de que espírito vocês são. O que Jesus está dizendo aqui é que o encontro com a glória não necessariamente te altera. A exposição à verdade não necessariamente altera. Porque só te altera se essa exposição não for externa, se for interna. É por isso que Paulo pega esse texto da transfiguração e o existencializa em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, quando ele diz que agora nós, pela fé, caminhando de glória em glória, contemplando o rosto do Senhor como por espelho, somos transformados na imagem de Cristo todo dia. Pela fé. Ou seja, ele pegou o evento da transfiguração e disse que tem que ser um movimento dinâmico todo dia, de olhar para o rosto de Cristo, para que eu vá me transformando na imagem do Senhor, pela fé. Porque se a glória se transformar apenas num evento, ela me perverte. Ela tem que ser um experimento cotidiano. Ela tem que ser um exame de todo dia. Ela tem que ser um encontro diário. E ela demanda de nós, não a pressuposição de que aquela coisa maravilhosa nos aconteceu, porque nós somos especiais. Ela demanda de nós o pensamento oposto. Meu Deus, como é que uma coisa tão maravilhosa pode acontecer com gente como nós? Só que a gente sempre pensa o contrário. Coisas maravilhosas só acontecem com gente como nós. Esse foi o pensamento que começou a tomar conta da cabeça dos três. Essa é a demonização sutil, aquela satanização piedosa, aquela perversão do ser vai acontecendo disfarçada de 1000 argumentos religiosos, evangelísticos, comunitários, ortodoxos e tudo mais, sem que a gente perceba o caminho de demonização da alma. Ora, isso mostra o seguinte: o quão longe nós estamos de discernir o bem e o mal.
nem com a coisa posta na nossa cara, pintada na nossa frente. Com todos os dons da glória de Deus vem diante de mim. Me dá garantia de que eu tenho a isenção de ser para discernir. Ao contrário, faz a afirmação da minha confusão de ser e da minha incapacidade de discernir. Porque olha a sequência. Jesus leva aqueles três, provavelmente não porque fossem os três melhores para ver aquilo, mas porque fossem os três que precisassem mais desesperadamente daquela exposição para serem curados. Porque a mesma luz que me salva é a luz que revela a minha treva. Para ele, as trevas e a luz são a mesma coisa. Aí o que acontece? No dia seguinte, eles recebem a primeira chance de transformar a experiência da glória numa experiência sadia. Porque aparece um demônio insistente, um demônio chato. Olha aquela casca orgulhosinha, safada, sem vergonha. Aí os discípulos saem, não saem. Chega para lá, nem um pouquinho. Não negociou nada com ninguém. Não vou sair, acabou. Que chance maravilhosa é essa? De que a glória fique sadia, porque não tem nada mais sadio do que depois de experimentar a glória, você conhecer a sua impotência total. Porque aí você fica sabendo que a glória é graça. E a graça é glória. E se a glória é graça, e a graça é glória, ela se manifesta não por causa de mim, mas porque Ele é bom. E aí, no dia seguinte, tem a primeira chance daquilo virar, se transformar num pacote de saúde para a alma deles. Que era dizer, puxa, ontem a gente viu a glória, mas hoje a gente descobriu que tudo da glória é graça. O poder não é nosso. Não teve meio do bicho sair até Jesus chegar. Mas não conseguiram fazer essa leitura. Provavelmente eles tenham pensado como nós. Não, hoje eu não estava num bom dia. Não me preparei o suficiente. Preciso fazer uma novena de jejum. Ou deve ter sido porque na descida do monte eu me chateei um pouco com o Tiago. Ou qualquer desculpa. Mas só não entenderam a pedagogia da verdade. A glória não tem nada a ver contigo, ela é de Deus. Ela é graça. Por isso, o encontro com a glória ontem não te dá nenhuma prerrogativa de achar que hoje você é o rei da cocada preta. Aqui só tem um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Mas não entenderam. Não entenderam. Aí Jesus dá um outro passo com eles. Chama-os e diz, olha, ouçam bem, fixem nos vossos ouvidos. Ele está quase pedindo para ele pegar um martelo e pregar aquilo no ouvido deles. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens. E fala de novo da cruz. Ora, se o discernimento do bem e do mal e disso tudo me habitasse, eles tinham tido a obrigação de, uma vez que alguma coisa tivesse sido dita, e terem entendido. E meu Deus, chance melhor do que ver Jesus conversando com Moisés e Elias sobre a cruz do que eles tiveram, ninguém teve. Mas eles não entenderam então e não entenderam depois. Porque Jesus diz, fixem isso. Mas isto lhes estava encoberto. Em outras palavras, o que se está dizendo é que mesmo que eu tenha assistido Cine Glória, Cine Transfiguração, seja lá o que for, isso não me dá garantia nenhuma de que eu sou o portador da revelação. Revelação é pão nosso de cada dia. É o que nos chega se a gente anda na fé. Aliás, eles já tinham sido salvos do primeiro engano, que foi quererem propor a construção de 3 tendas, sem saber o que diziam. Porque essa é a necessidade da alma humana. A alma humana quer cristalizar tudo, até a glória de Deus. A gente quer petrificar, quer transformar tudo em construção, em obra, em marco, em torre, em catedral, em religião, em fronteira.
Porque ninguém quer ter o trabalho de andar pela fé. A gente queria ter certeza de haver um lugar onde a gente encontrasse Deus, no endereço. E é isso que a gente faz, de fato. Eu vejo toda hora as pessoas, ao invés de falarem de Jesus para as pessoas, convidam as pessoas para vir à igreja. Isso só mostra que nós construímos tendas. Porque quem acredita que é Jesus que salva, deixa esse papo da tenda para muito mais tarde. Fala de Jesus. Mas nós não. Alguém já fica inimigo nosso se a gente faz um convite à igreja e ele não quer vir. Isso só mostra uma coisa: que a nossa vocação intrínseca é para tentar confinar as coisas, enquadrá-las, manualizá-las, mapeá-las, formatá-las, idolatrá-las, dar concreção a elas. Por isso é que a gente quer fazer tenda, para Deus morar nela, para ter um endereço. E a construção da tenda para Deus morar já é a negação da fé. Porque o justo viverá pela fé. Abraão saiu sem saber para onde ir. Caminhou Moisés vendo o invisível. Todas essas coisas que não tem nada a ver com o Marco. Não sabia ele o que dizia, a ponto de que Deus trata o assunto com outra ironia. Vamos fazer 3 tendas? Vocês lembram daquela tenda tabernacular lá no deserto? Que Moisés construiu? A diferença entre estas e aquela é que aquela era móvel, essa aqui era fixa. Aqui era para tornar sacro algum lugar. Aqui era para inventar uma religião. Aqui era para institucionalizar o sagrado. Aqui era para confinar o divino. Aqui era para ter um chão que tivesse garantido. Se eu puser o pé ali, meu Deus, um dia a glória aconteceu aqui, então toda vez que eu chegar ali vai ter uma glória para mim. Já é para fetichizar o lugar, já é para transformar num amuleto. Mas não sabia o que dizia. E a prova que não sabia o que dizia é que no dia seguinte tiveram a chance do demônio, e vocês vejam como o próprio demônio estava servindo a um papel pedagógico divino. Quem é que pode discernir o bem e o mal quando Deus usa até o diabo? Quem? O diabo é que não sabe, ele pensa que ele está dando susto em alguém, mas só está dando susto, me desculpe a expressão, das negas dele. Somos nós que ficamos, oh, meu Deus, eu sei. Mas se você sabe que não sabe, ele já não te assusta. Ele só assusta quem pensa que sabe. Quem sabe que não sabe e anda pela fé se torna inassustável. E se torna aberto para discernir. Aí sim a verdade. Porque a tua preocupação já não é mais com o bem nem com o mal, mas com a verdade. E a verdade, Deus escolhe os seus instrumentos para manifestá-la. Pode ser Nabucodonosor, que me chama de meu servo. Se que ele nem soubesse, era meu servo. Ou um demônio insistente no dia seguinte, que estava pensando, que estava de fato resistindo aos discípulos de Cristo e não sabia da intenção divina de usar aquilo como uma pedagogia de discernimento, mas eles não discerniram para provar o fato de que se não houver revelação está tudo encoberto. Tudo encoberto. Aí Jesus fala da cruz, mas estava encoberto, porque sem revelação está tudo vedado. Aí começam as manifestações das síndromes. Síndromes de glória. É quando você vem da transfiguração, quando você assistiu a manifestação de Deus, e você pensa que um dia ter assistido algo já dá garantia a você de ser o portador permanente da revelação. Aí começa a tua pior doença. E a primeira manifestação dessa doença aqui na vida de Tiago e João, Pedro não é mencionado, mas Tiago e João o tempo todo. Primeiro é que surgiu uma discussão entre eles sobre qual deles era o maior. Essa é a primeira doença de uma exposição externa ao evento da glória, sem nenhum discernimento que glória é graça.
ou seja, é favor imerecido. Quando eu penso que glória é um galardão diferente de graça, ela se transforma na corrupção do meu ser. A glória só não me corrompe se eu entendê-la como graça pura, favor imerecido. Do contrário, a primeira doença que surge é essa, que é maior. E os três, obviamente, eram os candidatos com maior chance de eleição. Deixa eu acabar de ver o que ninguém tinha visto. Quem é o maior? E essa é uma doença que está em nós. Ou vão me dizer que não está em nós? Está em nós todos os dias. Bom, porque você creu, agora você é melhor. Eu tenho uma notícia para te dar. Você está salvo apesar de você. Porque do ponto de vista, às vezes, de igualdade, o teu vizinho descrente é melhor que você como gente. Ou você não encontra todo dia um monte de gente que ainda não creu, mas já é mais gente do que você que creu. Só prova uma coisa, é graça. Graça. Porque se for pelo bem e pelo mal, então perdido está você. E salvo está o teu vizinho, que é melhor do que tu. Agora, se tu queres continuar te dizendo salvo, mesmo sabendo que do ponto de vista humano, você é muito mais relativo do que pagãos que te cercam, então, pelo amor de Deus, abraça a graça. E cresça nela. Para você sair desse estado de chimpanzé amestrado pela lei e se transformar num homem crescido na graça de Deus. Primeira síndrome aqui, homem. Aí Jesus resolve esse assunto assim. Como é o nome dele? Gabriel. Gabriel? Nome de anjo, né? E hoje em dia de cantor, pensador. Olha só, ele está aqui, ó, não tem a menor ideia do que eu estou falando. Não está alterando nada na vida dele. Está ali. Teu filho, no teu colo, peito do papai, entregue. Em conflito nenhum, nenhuma dúvida teológica, nenhum problema ético. Está deitado no peito do pai. Aí Jesus diz: vocês querem saber quem é o maior? O maior é o Gabriel. Porque o Gabriel, na hora que tem sono, dorme. A melhor coisa que aqueles discípulos podiam ter feito naquele dia era ter dormido, já que eles estavam com sono. Ter dormido, meu Deus. O Deus ia ficar ofendido. Não dormir também dorme o guarda de Israel. Ou Deus só tem uma glória para manifestar num dia. Ou eles pensavam que a glória estava acontecendo por causa deles. Se eles tivessem dormido, eles tinham feito um favor maior a eles e tinham adoecido menos. Porque fazer aquela força de ficar acordado só para marcar na agenda, no dia 19 de janeiro, eu vi a glória. Ai, meu Deus, e daí? O Gabriel não sabe o que está acontecendo hoje. Mas o estado dele hoje aqui é o melhor de todos. Ele está descansando no peito do Pai. Aí chega Jesus. Vocês querem saber quem é o maior? Pega uma criança, põe no colo. Olha, o maior é o mais próximo. É quem deita no meu peito. O maior é quem inclui mais. Aí ele inicia uma sequência de quem recebe. Quem recebe o Gabriel, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Em outras palavras, o maior é quem consegue ir incluindo. Incluindo a partir do simples até o divino supremo. O maior é quem consegue ver Deus no Gabriel. Não é quem viu a glória de Deus pintada na parede, é óbvio, meu Deus. Até o cão ia ficar impressionado com o rosto resplandecente de Jesus. Os gatos iam ficar olhando. Todo mundo ia ficar olhando. Era tão óbvio. Porque Jesus está dizendo: olha, o maior não é quem olhou um dia um espetáculo. Meu Deus,
Já viram esses meus? Eu sou um homem de Deus, porque já vi tanta cura. Meu Deus, eu já vi cego andar, já vi gente largar a muleta na minha frente, eu já vi surdo ver. O cara começa até a desensorializar os milagres. Eu já vi, esses olhos já viram, aleluia. Mas o Gabriel está ali e não dá mínima para o Gabriel. Aí Jesus diz, olha gente, quem não conseguir ver glória, onde a glória não está pintada com cara de glória, não vai estar nunca preparado para ver glória nenhuma sem se corromper. Se o maior entre vós é quem inclui. É quem inclui a partir do simples, do pequeno, do nada, do não resplandecente. Não tem glória nenhuma no Gabriel e tem toda a glória nele. Porque, meu Deus, que glória é maior do que dormir no peito do Pai. Que coisa maravilhosa, eu estou falando esse tempo todo dele e não está nem aí. Se você estivesse ali, eu estivesse falando, você já estava todo próximo. Não é nem porque eu estou falando, é só porque eu não tenho nome. Ele não está nem aí, o negócio dele é dormir no peito do Pai. E aí Jesus diz, olha, o maior é o mais próximo, o maior é quem consegue incluir, quem está aberto para a graça, e quem discerne a graça todo dia, nas coisas simples, no Gabriel. E o maior é o menor, por uma razão simples. É o mesmo princípio anunciado por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Gente muito grande não deixa espaço nenhum para Deus. Para você ser maior, ser grande, é preciso que você seja menor. Porque quanto menor você for, mais Deus cresce em você. Aqui não há nenhuma apologia à mediocridade, àquela pequenez auto-infligida, àquela humildade autodeliberada, àquela burrice que pensa que burrice é sinônimo de espiritualidade, aquela ignorância santa, que é a coisa mais perversa que existe, é a santa ignorância. Que é o que a gente louva, né? Santa ignorância. O maior é aquele em quem sobra mais espaço para Deus encher. Sobra mais espaço para Deus encher naquele que abdica das suas presunções de grandeza, seja de saber, de entender, de discernir, de definir, de julgar ou de qualquer coisa. Quanto mais você se esvazia aí, mais você cresce, porque mais Deus cresce em você. Meu Deus, até o Filho de Deus, quando se encarnou, teve que se esvaziar. Por que eu que só sou essa coisa tenho que me encher? O maior, portanto, é em quem sobra mais espaço para a glória e para a graça de Deus. E sobra mais espaço para a graça de Deus naquele coração que decide obstinadamente caminhar confiando só na cruz e só em Cristo. E em nada mais e nem em si mesmo. Essa é que é a grande anulação. A gente fica pensando que a anulação é dizer, eu não gosto disso. Gostando dessa. Louco para comer, mas não, isso aqui eu não pego. Não, estou morrendo. Ele está se enchendo de uma falsa humildade. Tudo que ele não come vira um produto novo dentro dele. A negação se transforma numa afirmação. Que ele vai achando que está negando a si mesmo. Meu Deus, ele nunca se afirmou tanto quanto nessas negações, porque ele não está negando a si mesmo. Ele está se enchendo da presunção de que fazendo aquilo, ele está se tornando um outro ser. E não é. A verdadeira negação, a verdadeira diminuição, o verdadeiro encolhimento não passa por nenhum processo de emburrecimento ou de autoflagelação ou de desgosto
no gosto. Ao contrário, só passa pelo caminho da certeza de que o justo viverá pela fé. Aí você vira Gabriel. Aí você deita no peito do Pai. Aí você descansa. Aí você tem paz. E aí você tem Pai. Segunda doença que surge da glória ali neles. A primeira é: quem de nós é o maior? A segunda é: quem é um de nós? Porque já que eu não posso ser o maior, nós temos que ser os melhores. Já que eu, como indivíduo, não posso mais ter a arrogância de dizer eu sou o maior, que depois do que Jesus disse, até o diabo ia fingir que tinha aprendido a lição, o dever de casa. Mas aí vem uma outra sutileza. Eu individualmente não sou o maior, porque eu sou o servo de Cristo, eu sou o menor. Mas o nosso grupo é o maior de todos, é o melhor de todos. É quando a gente disfarça a nossa doença individual na presunção coletiva. Aí você vem com aquele discursinho para mim sobre a sua humildade pessoal, e ali na frente você olha para a primeira pessoa que passa e diz que ela está perdida, que ela é uma desgraçada, que ela é isso, que é aquilo. Já julga o teu pai porque você é chata dessa, convida ele para a igreja todo dia, ele não quer ir, não é por causa da igreja, porque ninguém aguenta uma filha com você, uma mulher com você. Hoje o reverendo Eudal estava dizendo lá na mesa que ele fica impressionado como os incrédulos são humildes. E é verdade, porque tem certos maridos de certas mulheres crentes, meu Deus, o que eu já assisti nos últimos 27, 28 anos de mulher imbecil, disfarçada de crente, casada com um marido incrédulo, e o coitado tendo que aguentar aquela mulher toda vez que aparece um pastor na cidade, ela leva na casa deles, serve um almoço, só para anarquizar o marido na frente do pastor. Puta anarquização. Eu estou de joelho há anos, eu sustento esta casa, este é um coração endurecido, mas o Senhor é de ter misericórdia. E o coitado ali ouvindo aquela história, ouvindo pastor após pastor, cruzada evangelística após cruzada evangelística, e o bichinho, uma humildade tremenda. Agora ela não, ela tem esse direito, porque ela viu a glória. Se você perguntar, a senhora é melhor que ele? Eu não, Deus me livre. Mas esse coitado não vem no nosso grupo. No dia que o marido dela passar a frequentar a igreja dela, ele vira um santo homem, mesmo que nada tenha acontecido no coração dele. Porque agora ele segue conosco. Mestre, vimos um homem expelir demônios, olha a dor de cotovelo que eles tinham passado no dia anterior, mandaram sair o bicho nada, mandaram sair, não saiu, sai danado, não sai. Vimos um homem que em teu nome expelia demônios, e nós o proibimos, porque ele não segue conosco. Você viu só brincadeira? É quando a minha impotência tem que ser socializada com todo mundo. Porque eu não consegui ontem expulsar o demônio, ninguém pode mais. Agora, como eu tenho a garantia que eu sou melhor do que os outros, porque eu vi a glória, eu estou no grupo, eu sigo com ele. Eles não fizeram as 3 tendas na prática, mas na prática eles construíram a catedral. Que agora só tem Deus que anda com eles. Eles materializaram o lugar e o espaço do divino e do sagrado. Somos nós. Se não estiver conosco, não interessa. O diabo pode sair, mas não adianta. Tá, pode falar em nome de Jesus, mas se não andar com a gente, não serve. O cara fazia tudo certo. O inimigo dele era certo, era o diabo. Ele expulsava o diabo com o único nome que o diabo respeita, o nome de Jesus. O único erro dele é que ele não seguia com eles. Aí vocês vejam como é que
Deus fica relativizado, o Evangelho relativizado, Jesus relativizado, tudo é relativizado e nós absolutizados. A referência já não é mais Jesus, somos nós. Não anda com a gente. Nosso pretexto é de que a gente segue a Cristo. Mas ora, se o homem falava em nome de Jesus e expelia demônios em nome de Jesus e os demônios saíam, pelo amor de Deus, ele pode não andar no meu grupo, mas que ele está no grupo de Jesus, ele está, mesmo que não esteja no meu. Mas não serve. Eu passo a ser a referência, não na minha individualidade, porque agora ela está mascarada pela comunidade, pela coletividade, pela eclésia, pela igreja, pelo meu grupo. Agora, vão me dizer que essa doença pega em quem nunca viu a glória. Eu nunca vi um cara que nunca viu a glória sofrendo desse mal. Já viu alguém ser expulso de um bar? Porque foi a primeira vez que ele apareceu lá? Ou alguém chegar assim lá na esquina e dizer, está proibido de tomar essa porque nunca bebeu comigo. Não acontece em lugar nenhum da terra, só na igreja. É só na igreja. Eu me torno a referência. Nós somos os seres que validam Deus. Já não é mais Deus que me valida. Já não é mais a palavra de Deus que me valida. Eu é que valido a palavra de Deus. E essa doença só dá em quem teve a presunção de ter percebido a glória, percebido-a sem a graça, e corrompeu o ser. E nesse sentido eu queria dizer, nós estamos quase todos doentíssimos. Fazemos parte de um povo doente, com a mentalidade doente, com uma resposta doentia, com um espírito de julgamento horroroso. E Deus é que é validado por nós. Se alguém encontrar o Senhor e encontrá-lo que não seja do nosso jeito, do nosso modo, conforme o nosso modus operandi, conforme a nossa mecânica, conforme a nossa dinâmica, conforme os nossos ritos, conforme os nossos apelos, a gente não acredita que alguém aceitou Jesus só porque o cara não levantou a mão? A salvação virou um exercício aeróbico. Não, como é que não? Ele vai à igreja já há muito tempo, é quase crente. Como isso? Ele é bom, ele é um cara generoso, ele é solidário com todo mundo, ele colabora, ele contribui. Ele não pode ver o doente que ele está lá, ele é presente. Coitado, ele ouve tudo que apela e nunca levantou a mão. Aí você diz, e daí? Agora ouse fazer essa pergunta em certos lugares, e daí? Que vão te apedrejar. Porque já não vale mais Deus no coração, agora só vale Deus na nossa tenda. Só são validados os que estão debaixo do meu teto. Pode falar em nome de Jesus, pode expulsar todos os demônios. Eu estou sofrendo da doença dos fariseus. Leia o Evangelho de João. Você vai ver tudo que os fariseus vão fazendo, os saduceus, os principais sacerdotes, as autoridades do templo, é a mesma coisa. Jesus expulsa um demônio, é pelo poder de Beelzebub. Cura um cego de nascença, se é pecador, tem demônio. Vai paralítico, que está 38 anos à beira de um poço, é salvo, é samaritano, porque ele fez isso. E cada bem que ele faz, Lázaro ressuscita. Se nós o deixarmos, o mundo virá após ele. Temos que dar um jeito em Deus agora, porque não segue conosco. Aí a gente inverte o polo. Já não somos nós que seguimos a Jesus. Quem quiser seguir a Jesus tem que seguir com a gente. Então Jesus é só o mediador entre Deus e nós. Porque entre nós e o mundo, os mediadores não é Jesus, somos nós. Porque quem diz que alguém não pode, porque não segue conosco, se estabelece
mediador entre Deus e os homens. Anulou Cristo e a cruz. Ergueu a tenda e a salvação agora é a memória da glória que um dia eu vi. E aí, meu amigo, a doença fica feíssima. O que é extraordinário é o que Jesus faz aqui. Ele simplesmente os relativiza com uma frase lapidar, que é o inverso proporcional do que ele disse acerca dele mesmo. O que ele disse sobre si mesmo? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu sou o absoluto. Para eles, olha o que ele diz como é o oposto. Quem não é contra vós outros, é por vós outros. Em outras palavras, se enxerguem. Quem valida qualquer coisa sou eu e invalida qualquer coisa sou eu. Quem legitima sou eu, quem não legitima sou eu. Quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajuda espalha. Agora, com relação a vocês, fiquem contentes de não andarem apanhando o dia inteiro. Se vocês estiverem andando sem apanhar todo dia, fiquem gratos e considerem a indiferença amizade. Se ele não for contra você, já está bom. O silêncio dele já é um discurso de solidariedade. O fato dele não te dar um pescoção já é um afago. Dele não te passar uma banda já é te pôr de pé. Dele reconhecer a tua existência já é uma afirmação. Porque vocês são relativos. E a nossa salvação está em nós assumirmos hoje diante de Deus a nossa absoluta relatividade. Porque quando a gente começa a pensar que o tratamento que o mundo tem que nos dar é o mesmo que o mundo tem que ter com Jesus, porque quem com ele não ajunta está espalhando mesmo. Quem não é por ele é contra ele. Só que ele é ele, eu sou eu. Eu o sigo, não é ele que me segue. É ele que me valida, não sou eu que o valido. Eu sou parte de um aprisco de ovelhas, mas ele diz, eu tenho outras de outro aprisco. Quem é que sabe aonde estão os apriscos divinos? Quem tem esse mapa? Acende luzinha na cabeça de quem? Tem neon indicando assim, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Eu nunca vi. Agora a gente pensa que nós somos o lugar da salvação. E quem não é contra, quem não é por nós, é contra nós. Quem conosco não ajuda, espalha. E aí a gente vira essa igreja doente, feia, arrogante, prepotente, soberba, às vezes nojenta, sem se enxergar, sofrendo da mesma síndrome de Lúcifer, se colocando no lugar do Altíssimo, achando que quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajuda espalha, sem entender que neste mundo caído eu já estou no lucro se eu não andar todo dia à base de bofetada e coerção. E que o meu lugar é o da mais absoluta relativização. Aí mora a nossa salvação. É só aí que a gente não constrói tenda. É só aí que você continua a andar pela fé. É só nesse caso que a glória não enferma. Porque não adianta você ter uma visão da glória se você não teve uma visão de você mesmo. Se você não se enxergou. Aí a visão da glória só exacerba a tua cegueira. Foi o que Jesus disse aos fariseus depois que curou o cego de nascença. Se vós não visses coisa nenhuma, não terias pecado. Mas porque agora dizemos, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Porque eles só enxergavam para fora, não enxergavam para dentro.
E quem não enxerga para dentro, a presunção de enxergar para fora é só engano. Porque a verdade não está fora, a verdade está dentro. E não está no outro, porque o coração do outro só Deus enxerga. Eu tenho uma chance mínima da graça de pelo menos olhar para mim mesmo. E ainda que eu não me compreenda, eu tenho uma outra chance de dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem fez essa oração não tinha presunção de que sabia qual era o bem nem qual era o mal. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A terceira síndrome da glória que aparece aqui se manifesta depois dessa segunda. A primeira é: quem de nós é o maior? Aí você dilui isso na coletividade. Não, eu sou um simples servo de Deus, mas tenho o grande privilégio de servir à gloriosa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e quem a ela não se unir, perdido está. Aí já absolutizei a igreja, não a Cristo. Já virei católico romano. Já não sou mais o cara do evangelho. Nem sei que não sou, e penso que sou. Porque minha presunção é tão grande que nem enxergar isso eu consigo enxergar. A segunda é: quem é um de nós? E a terceira é terrível, maligna. Agora já é com absoluta certeza: eles não são de nós. Já é aqueles que desçamos fogo do céu na cabeça deles. Você veja só como é que é. O cara vem de uma experiência de glória e termina aqui querendo fazer churrasco de samaritano, de gente, picanhas humanas, fraldinhos de samaritano. E aqui não tinha filé mignon, devia considerar que picanha é brincadeira minha, era só chã, patinho, carne de terceira, pelicana, pelanca, samaritano. Jesus os manda para que eles fossem adiante dele, que agora a obstinação dele era a cruz. Para lá que eu estou indo, para Jerusalém. Só que ele não quer perder tempo no caminho, então vão preparando lugares, não só onde eu pouse, mas também, enquanto pouso, prego. Vou na direção de Samaria. Ele manda grupos irem preparando. E aqui outra vez Tiago e João estão na parada. Eles vão nessa equipe que vai para Samaria. Agora eles já vem mordidos, né? Porque, meu Deus, viram a glória, mas no dia seguinte o diabo não os obedeceu. Surge o papo de quem é o maior, e a glória não serviu para validá-los. O Gabriel é que virou o maior, nenhum deles. O Gabriel, que estava dormindo, viu mais do que eles que estavam acordados na sua presunção. Aí eles são apresentados a essa nova situação e caem nela, nessa doença da absolutização comunitária. E Jesus os manda e eles vão mordidos para Samaria. Pelo amor de Deus, tem que sobrar uma para nós. Pelo menos um lugar onde a gente for preparar a pousada para ele tem que ficar, né? A gente já quis construir 3 tendas e não deu. Fomos expulsar o demônio depois de termos visto a glória e ele não obedeceu. Vimos a glória, mas isso não nos tornou maiores do que ninguém. A gente manda demônio sair e ele não sai. Esses caras que não estão andando conosco mandam o demônio sair em nome de Jesus e o demônio sai. Aí ele vai para Samaria e diz: agora tem que dar certo. Numa, pelo menos, eu tenho que acertar. E não existe nada mais terrível do que você andar com essa obrigação de acertar. Mostrar serviço para Deus. Folha corrida. Serviços prestados.
Lá vou eu, com os meus serviços prestados para Samaria. Chega lá, prepara tudo, arruma. Só que os samaritanos eram mais sensíveis do que os discípulos, como só ia acontecer todos os dias. Eu hoje em dia fico assustado com as consciências mais fracas que eu conheço estão dentro da igreja, não fora dela. Paulo diz lá em Romanos capítulo 14, que nós que somos maduros, que temos uma consciência mais liberta, mais livre, que nos permitimos muito mais porque temos um discernimento muito maior da graça, é que temos que ter misericórdia dos que têm a consciência frágil. Quem tem a consciência frágil, lá em Romanos 14, não é aquele cara que inclui muito, é o cara para quem quase nada pode ser incluído. Está tudo proibido. Esse aí só come legume, bebe aguinha, dieta dele é frugal. Esse aí é que é o menininho. Que Paulo diz, cuidadinho, pega no colinho, bota ele, porque coitadinho, se der mais que água ele morre. Só que a gente resolveu eternizar esse estado de imbecilidade na nossa vida. E hoje em dia, são os de fora que ficam escandalizados com a nossa fraqueza. Tudo para nós é ruim. A gente é tão sensível. Olha, não fala isso na frente dele não, que ele é crente. Olha, não deixa ele ver isso não, que ele é crente. Esse assunto não pode porque ele é crente. Esse copo não vale porque ele é crente. Desliga a televisão porque ele é crente. Não convida ele para ir ver a exposição de arte porque ele é crente. Aí vai, ele é crente. Ele é crente em quê? Ele é crente do nada. Porque a crença dele só serve para tornar tudo nulo. Nada existe. Virou budista e não sabe. Pensa que é cristão. Pensa que é cristão, é budista. A igreja evangélica está entupida de budistas. Só que eles não sabem. Ele não sabe nem o que é o budismo. Pensa que budismo é só uma coisa demoníaca. E lá, Buda, um cara gordo, fica sentado, empanturrado, veio e não morreu na cruz. Certo. Só que a tua filosofia é budista e você não sabe. Porque você vive numa negação do ser total, que é a pressuposição essencial, é o começo filosófico do budismo. Porque viver é sofrer. Então, para não sofrer, não pode viver. Só que a pressuposição de viver é a existência de uma consciência pessoal que se auto-percebe. Então eu tenho que anular a minha pessoalidade para eu poder existir sem sofrer. Aí eu vou anulando, e eu vou do caminho dos evangélicos, que um dia foi o caminho dos evangelhos, agora virou dos evangélicos, e agora os evangélicos viraram budistas e não sabem. Aí diz aqui o texto, que eles preparam um lugar, Jesus chega, mas os samaritanos são mais sensíveis do que eles. Porque eles são intoxicados com essa síndrome da glória. Eu sei, eu determino, eu preparei, é o lugar de Deus, é a hora de Deus. Se nós estivéssemos com Jesus lá no Evangelho de João, aquelas 3 vezes em que ele é incitado a fazer coisas e que ele diz não é chegada a hora, a gente ia se unir aos irmãos de Jesus. Iríamos dizer, olha, ninguém que quer ser conhecido em público realiza os seus feitos em oculto. Porque a mentalidade nossa hoje é essa. A gente tem que fazer estardalhaço. A gente pensa como os irmãos de Jesus que não criam nele. Essa ia ser a nossa associação imediata. A gente é que tem o poder, nós preparamos o lugar, Jesus tem mais é que ficar. É como marcar a sexta-feira do milagre. Eu marquei a hora de Deus chegar. Deus que chegue na hora certa. Sexta-feira, às 8 horas, Deus vai operar prodígios neste lugar. Vai dizer isso meio engraçado, Odessa. Sexta-feira, às 8 horas, Deus vai operar prodígios neste lugar. Deus que se vire.
Eu já determinei. Tem até aquele cara aqui, uma história que alguém me contou aqui em Goiás, em Goiânia, há 4, 5 anos atrás, um pregador que tinha um programa na televisão e que gravava os programas dele com antecipação de uma semana. Só que ele ia gravando para frente, né? Então na segunda-feira de manhã ele já dizia o que ia acontecer na segunda noite. Hoje, a segunda-feira, era o único dia que ele tinha esperança, era segunda-feira. Hoje é segunda-feira, ele gravava naquela manhã e o culto era à noite. E nós temos certeza de que o Senhor vai operar, e se você estiver presente, os cegos verão isso e aquilo e tal, o Senhor vai fazer. Aí ele acabava de gravar o programa de segunda-noite, na segunda de manhã, e gravava logo em seguida o programa de terça-noite, na segunda de manhã. Mas como ele estava gravando e terça-feira não tinha chegado, ele já antecipava Deus e já dizia o que Deus tinha feito antes de Deus fazer. Hoje, meus amados irmãos, é terça-feira e ontem, segunda, um cego viu no nosso culto, um paralítico andou, e ele ia assim contando a agenda de Deus a semana inteira. Agora essa mentira é permitida, porque supostamente ele está mentindo para a glória de Deus. Então, para a glória de Deus, você pode mentir, pode fazer o que você quiser. Só que Jesus diz: eu não aceito humano testemunho. Eu não preciso da glória de vocês. Fala a verdade sobre mim como João Batista, porque João, na verdade, não fez nenhum sinal, mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. Chegam eles, preparam o caminho, é a sexta-feira do milagre em Samaria. Pobres samaritanos, nós estamos dando a eles o privilégio de santificarmos aquele chão imundo, já corrompido há 700 anos, miscigenado com torpedas religiosas, escolhendo um lugar de culto que não é Jerusalém, tem as suas esquisitices e os seus ritos paralelos, se miscigenaram no exílio, já não são mais puros geneticamente. E tem gente maluca lá, como um cara que tinha jogado ossos humanos no altar em Jerusalém 19 anos antes, e que tinha feito com que todos os rabinos e mestres de Israel pedissem a todos os seus discípulos que não deixassem o sol se pôr a cada dia sem erguer a mão na direção de Samaria e amaldiçoar os samaritanos em nome de Deus. Esse era o contexto histórico. Aí eles chegam lá. Fato de você, historicamente, se dizer cristão, não faz de você um cristão. Cristão não tem nada a ver com o que você diz, tem a ver com quem você é. Aí eles chegam, e os samaritanos sensíveis percebem no semblante de Jesus, Jesus não precisou falar nada, estava escrito na cara dele assim: estou indo para Jerusalém. Tinha uma cruz marcada assim, ó. Samaritano discerniu, discípulo não. Isso é que me espanta. Lá no Café com Graça, por exemplo, as pessoas que estão mais dando trabalho para a gente são aqueles que têm origem evangélica. Esses são os mais tapados, os mais fechados, os mais bloqueados, os mais entupidos, os mais intoxicados, os mais cheios de certezas enganosas. E aí vem o cara do candomblé, pai de santo, cultura de psicólogo junguiano, que estudou budismo, taoísmo, um monte de ismos, articulado pra caramba, ouve a palavra de Deus uma vez, começa a entender mais do que todo mundo. E 6 meses depois, eu viajo com a Adriana, deixo uma pastora lá nos ajudando, alguns outros irmãos mais experientes, mas tem que chamar os outros e dizer: olha, na hora do discernimento, ouçam o Alfredo, porque ele tem mais percepção do que a comunidade toda junta. E infelizmente ele só com 6 meses de fé já deu para sentir que ele já enxergou muito mais, porque o samaritano, desintoxicado da glória, enxerga a cruz no rosto de Jesus com mais facilidade do que Pedro, Tiago e João, intoxicados de uma glória que só eles só viram do lado de fora, mas que nunca os pintou de glória do lado de dentro. Essa é a nossa doença.
a gente fica tão intoxicado de um pré-saber que a revelação chega e a gente não vê nada. O samaritano não precisa nem você dizer, ele já sentiu. Já sabia qual era de Jesus sem nenhum discurso. Mas os discípulos não. Porque as nossas certezas têm o poder de entupir as nossas sensibilidades. Gente cheia de certeza, pode ter certeza, com certeza total, não vai sentir nada. As pessoas mais sensíveis são as mais abertas, e as mais abertas são as que não absolutizaram a si mesmas, mas a verdade, e sabem que a verdade não são elas, nem elas carregam a verdade. A verdade vem de fora para dentro, é a revelação da graça que explode no coração. Ela é alienígena a mim. O que existe em mim é engano. O que me salva é verdade. E ela não pré-existe em mim. Ela é graça, é favor imerecido, é revelação. Vem de Deus para mim. Os samaritanos discerniram com mais sensibilidade que os discípulos. E aí, Jesus já trocou com eles, não precisou nem falar, olhadas, sabe como é que é? Disse tudo, estou com pressa, gente. Fica para a próxima. E teve uma próxima, vocês não lembram? Que logo, alguns meses depois, alguns anos depois, quando Jesus já tinha ressuscitado, o Espírito Santo se derramou lá sobre os samaritanos, caiu fogo lá, mas não era aquele que Tiago e João queriam fazer descer, era um outro. Deus mandou fogo mesmo, mas do Espírito Santo. Não para os consumir, mas para os abençoar. Teve uma troca. Samaritanos. Jesus passou, Pedro e Tiago ficaram. João e Tiago ficaram com raiva, com ódio. Senhor, tu queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Olha, gente, quando eu vejo o que está acontecendo no nosso meio, me dá pavor. É tanta macumba no nosso meio, disfarçada de boa cumba. Mas é macumba mesmo. É tudo oração de maldição, de eu decreto, eu amarro. Ele que sai da frente, que está passando o filho do rei. E vai, meu Deus. Nós ficamos dizendo que somos os menores, essa conversinha tudo mentira. Porque nós podemos dizer o que nós dissermos, o que quisermos dizer sobre nós mesmos, os nossos atos gritam o contrário, o tempo todo. Nós não somos como Gabriel, descansando no peito do Pai, nem incluímos. Nós somos aqueles que não descansam e que excluem. Não segue conosco? Vamos. Deus pode até decidir que na sexta-feira não vai curar o cego. A culpa é do cego. Porque hoje era dia de cura. Essa é a lógica aqui. A culpa é do samaritano. Mas Deus é que decidiu passar por cima. Disse, olha, eu volto depois. Não se preocupe não, que eu vou enviar o Espírito Santo, hein? Não serve. Se o Senhor não nos der satisfação, nós temos o direito de fazer o que a gente quiser. Inclusive mandar descer fogo do céu. E aí a gente tem que ouvir essa pergunta, essa afirmação de Jesus: vocês não sabem de que espírito são. Minha pergunta é: você sabe qual é o seu espírito? Qual é o teu espírito? A gente está falando isso aqui com Tiago e João. Andava ali, ó, carne une. Direto. Visto a glória. Não foi um circo cristão, não. Tinham visto a glória. Não foi programa de televisão gravado em Goiânia, antecipando milagres. Tinham visto a glória. Mas ainda assim, eles estão doentes desse jeito. E Jesus lhes pergunta, Jesus lhes diz, vocês não sabem de que espírito são.
Se você tiver coragem hoje de perguntar qual é o seu espírito, provavelmente você saia daqui uma outra pessoa. Mas enquanto você continuar pensando que sabe qual é o seu espírito, você vai continuar laborando no engano que tem cegado você até aqui. Só porque você segue no grupo não significa que você tem o Espírito de Cristo. Porque naquele grupo, Jesus disse acerca deles: um de vós é diabo. Pode estar no grupo, pode estar expulsando demônio e ser diabo. Numa certa dimensão, o diabo é um ser que existe. Numa outra dimensão, o diabo é um estado de espírito. Existe o diabo pessoal e existe o estado de espírito diabólico. Que o cara não precisa estar possesso, nem estribuchando no chão. Ele pode estar até falando em línguas. Mas o espírito dele ser aquele de Tiago e de João. Porque isso tudo aqui é extremamente carismático. Eles acham que podem fazer descer fogo do céu. Só a questão do senhor quer. Se o senhor quiser, fala que a gente manda descer. Que coisa extraordinária. Pode falar, meu Deus. Nós já atingimos essa bênção. Já estamos nesse estágio. Já fomos batizados. Já falamos em línguas. Já profetizamos. Já vimos curas. Já realizamos. Agora o senhor quer que a gente desça fogo do céu? Só falar. Aí Jesus diz: olha, vai para o Afeganistão, que o teu mestre está lá, o nome dele é Bin Laden. Vai para lá, te muda para lá. Deixa os samaritanos em paz, você está no país errado. Você tem que se converter ao islamismo. Agora não fica dizendo que tu és cristão, porque esse teu espírito é bin ladiano. Não tem nada a ver com o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, e sim para salvá-las. Pelo amor de Deus, é tão difícil de entender isso. Qual é o teu espírito? Qual é o teu espírito? Você pode se dizer o que você quiser, mas se você está vivendo para destruir almas humanas, se a tua solidariedade com Deus é contra os homens, você não entendeu nada, porque se você é solidário com Deus, quem é a favor dos homens? Não existe solidariedade com Deus antissolidária ao ser humano, à alma humana. É por isso que eu sou chamado para amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e etc. E ao meu próximo como a mim mesmo. E João diz que ninguém pode dizer eu conheço a Deus se não amar o próximo. De tal modo que a equação é relação com Deus é igual a percepção do próximo, que equivale a uma solidariedade com Deus que me solidariza com o meu próximo. E o resto é bin ladiano, é budistiano, é qualquer outra coisa, mas não é cristão. E você pode chegar com língua de fogo na cabeça, mas se o teu espírito não for esse, eu vou dizer em nome de Jesus que a língua foi pintada. Que é virtual. Que é uma chaminha eletromagnética. Mas não é o Espírito de Cristo. Você pode ter todo o saber, mas se você não souber que o Filho do Homem não veio para destruir as almas humanas e sim para salvá-las, independente de que grupo a essas almas pertencem, e o fato de serem samaritanos chama a graça de Deus para todas as fronteiras da terra, chama para todas as castas, inclui todos os excluídos. E eu só sou cristão quando eu incluo, quando eu excluo, o meu espírito é outro. Porque aquele que é o maior é o que recebe, é o que inclui.
é aquele que sabe que está neste mundo servindo a Jesus, seguindo a Jesus, o absoluto é Jesus. Eu sou relativo. E na minha relatividade, eu considero todos iguais a mim. E meu Deus, se eu fui alcançado pela graça, é muito mais fácil qualquer outro ser. Se eu fui, qualquer outro pode ser. A declaração de Paulo não é uma pretensão. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Agora me diz qual é teu espírito. Vamos ficar em pé? Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, a tua revelação, que não nasceu no meu coração, nem no de ninguém aqui, e nem no de ser humano nenhum. Vem de ti. Quando homens santos falaram da parte de Deus, o fizeram movidos pelo Espírito Santo, senão não teriam o que dizer. Ou diriam só o que não sabiam, iam saber só o que não entendiam. Então hoje, nós queremos pedir que a tua glória não seja um evento fora de nós, mas seja um acontecimento cotidiano em nós. E que nós não entendamos isso como outra coisa a não ser como graça. Porque a gente vai crescendo de glória em glória, de fé em fé. E ajuda-nos, Senhor, a caminharmos nessa graça que nos faz ficar cheios de glória e não ficarmos cheios de empáfia. Cheios de uma glória que nos esvazia para caber mais glória que nos enche. Não para que nós sejamos os maiores, mas para que nós sejamos os menores. Porque o grande é o menor. E ele é grande porque está cheio de Deus. E nem sabe que está e nem usa isso como instrumento de poder. Ajuda-nos a compreendermos a tua palavra, a termos revelação dela no coração. E salva-nos das nossas presunções de pensarmos que Deus está a serviço de nós e de que o poder que tu nos deste é para que nós dominemos as almas humanas. Coloca-nos a serviço da alma humana e não contra a alma humana. Coloca-nos, Senhor, como aquele que inclui, não como aquele que exclui, como aquele que recebe, não como aquele que espere, como aquele que acolhe, não como aquele que encolhe os outros. E por favor, abre a nossa mente, o nosso coração e salva-nos dessa glória que nos adoeceu, porque foi entendida por nós como uma glória justificada pelos nossos atos e não uma glória absolutamente imerecida. Derrama a tua graça para que sejamos salvos de toda a arrogância que corrompe o nosso ser. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar.